o abraço fraterno da Federação Espírita do Estado da Bahia, o Nondiuan. E em segundo lugar, eu quero dizer que esqueça tudo que ele disse e pense num sertanejo de Serrinha, Bahia, tá? Vamos conversar, sertão da Bahia, sertão de Pernambuco, vamos ver causos, histórias, reflexões, vamos, de alguma sorte, criar entre todos nós aquele clima que é fundamental para o desenvolvimento de ideias mais elevadas e as presenças espirituais necessárias. Então vamos ficar nessa base aí, esqueça esse negócio de médico, psicólogo, filósofo que atrapalha. Para começo de conversa, dizem que isso é uma síndrome de Peter Pan. Eu não queria deixar a adolescência ficar fazendo cursos, deve ver que é um problema isso, né? Não é uma solução. Vocês vejam aí como é que cada um olha a mesma coisa. No segundo lugar, é interessante verificar que as primeiras fileiras estão vazias. Os últimos serão os primeiros a não escutarem muito, tá? Porque estão muito longe, aquela coisa. Nem sempre você fala a aula toda, mas eu sei que isso é a síndrome de aluno. Os alunos da universidade são assim, têm medo da pergunta ou da prova. Na prova sentam no fundo por questões de comunicação entre eles. E fora da prova tem o receio de serem os primeiros apontados para responderem questões. Mas isso é a vida e vocês parecem que imitam isso ou acham que aquela frase do Evangelho é espacial. Os últimos serão os primeiros. Quem ficar lá atrás, então, não terá vantagens. Eu realmente fiquei surpreso com o tema, porque humildade é uma virtude muito difícil de se trabalhar do ponto de vista de pensamento, de reflexão. E há um dito que diz que quem acha que é, não é, e quem é, não sabe. Mais ou menos algo assim. Pode ser que não seja desse jeito, a depender do que se encara nessa temática. Mas ele colocou ali que tem o verdadeiro humilde, então deve ter o falso. Para poder. E aí ele coloca uma palavra que já é por si só complexa no significado, porque inclui a verdade. Se verdade fosse fácil de saber qual era, quando Pôncio Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, Jesus tinha respondido, Parece que a verdade para Jesus é o silêncio. Então, se eu fosse falar sobre o verdadeiro humilde, imitando Jesus, era ficar calado e estava tudo resolvido. Não precisava dizer mais nada aqui na nossa conversa, na nossa convivência de hoje. Foi pensando nisso que eu disse, mas peraí, vamos retomar as bases do pensamento espírita e que eu acho que a gente deve sistematicamente voltar ao livro dos Espíritos e uma das expressões que eu encontro qual é o modelo de perfeição para a humanidade? A resposta veja Jesus. Em algumas traduções é só Jesus. Essa diferença é pouco significativa para o momento de hoje. Ora, Jesus é o protótipo de perfeição. E aí, quando se fala em humildade, a maioria das pessoas tende a usar a palavra num sentido figurado, humildade como algo simples ou pobre. Mas meu centro é muito humilde, então deve estar perto do reino dos céus. A turma daí, porque se a humildade é uma virtude difícil de ser cultivada, o centro todo já é humilde, assim, inclusive na Bahia, para firmar bem essa posição, eu conheço um centro espírita dos humildes. Só tem humilde lá. E tem até uma cidade que é só humildes. Para mostrar. Mas esse sentido figurado leva a alguns problemas práticos. Pensar que pobreza é igual a humildade é um equívoco. Pensar que simplicidade é igual a humildade não me parece ser um correlato adequado de modo geral. Às vezes as pessoas também dizem que humilde tem que ser parecido com modesto. Modesto, não sempre modesto, humilde. Mas reparem, modéstia é outra virtude
um tanto quanto difícil de precisar, pelo fato de que às vezes as pessoas dizem que são modestas, negando aquilo que são. Às vezes existem os que dizem que são e não são, no sentido de que não tem aquela qualificação. Aí eu resolvi ver Jesus, para verificar se ele apresentava algum auxílio sobre a humildade. Nos textos que ele fala, não aparece essa palavra, humildade, seja humilde diretamente. Algumas traduções às vezes colocam isso. Ele manda que seja manso, que seja prudente, que seja pacificador, pacífico, brando, misericordioso. Mas eu disse, eu não encontro, não me lembro, se vocês se lembrarem, ele sendo incisivo, seja humilde, né? Seja humilde. Bom, aí eu pensei que a melhor reflexão que eu já li é: ser humilde deve ser estar consciente do seu próprio potencial, valor ou qualificação. Em suma, seja verdadeiro naquilo que você já é capaz de ser, nem mais, porque seria pretensioso, nem menos, porque seria, de certa forma, falso modesto, né? Ou algo parecido. Nem mais nem menos, ser verdadeiramente o que você é. E aí, revivendo a palavra humilde, eu vou verificar que ela tem uma raiz semelhante a quê? A humus, umidade e humilde. Humus é aquele material que nas enchentes aparece nas margens dos rios e que fazem, digamos assim, a fertilidade do solo. E eu fiquei derivando enquanto eu esperava o horário daqui. Então, peraí, será que a humildade deve ser uma base de pensamento, de reflexão, de sentimento, que gera o humus para que as outras virtudes floresçam? E com ela, você tendo essa possibilidade, você tem essa possibilidade de fecundar o solo, facilitar, fertilizar o solo de maneira que cresça as outras virtudes. Eu fui ver Paulo também diz que tem 3 grandes virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Eu digo, nada da humildade. Me centrei então nessa ideia. O protótipo de perfeição é Jesus, e eu vou olhar no comportamento dele o que me parece humildade, sendo que então essa humildade é fertilizante, mas ela é verdadeiramente coerente com o que ele já é. E fui procurar as frases de Jesus sobre Jesus. E verifiquei que existem pelo menos 13 frases. Não sei se vou lembrar de todas. Mas em todas elas há uma característica. Ele é afirmativo, assertivo das suas próprias qualidades. Não tem uma frase que Jesus fale de defeito de Jesus. Não tem, não encontrei. E aí ele começa, só para lembrar para vocês, ele diz, vamos à primeira, que é chave para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou alguns traduzem, eu sou o caminho da verdade e a vida. Mas de qualquer maneira, puxa, é muito, né? Para nós é muito. Ele é o caminho, para que ele se autoafirma como a possibilidade. E diz mais: ninguém vai ao Pai senão por mim, não tem outra estrada. Eu posso dizer que não é ele pessoa histórica, porque aí eu poderia me enganchar, os indianos dirão, não tem outro caminho, o caminho de Krishna, o caminho de Buda, mas qualquer que seja o caminho é a verdade e a vida, seja lá como for. Então vejam a primeira expressão que eu escolhi para vocês, e eu já daí derivo algo fundamental para a nossa ideia. Ele é o caminho, mas ele não diz que ele é o caminhante. Não, quem vai caminhar é a gente. Eu sou o caminho, agora mexa-se. Não tem uma expressão que ficou popular, mexa-se? Pois mexa-se, porque eu sou o caminho, mas não vou caminhar com vocês.
Aliás, ele vai reafirmar isso, que não vai nos substituir, quando diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, carregue comigo, porque eu não vou substituir. E ele também vai completar dizendo algo significativo: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas aliviar não é retirar tudo, não. Eu vou dar uma aliviada, diminuir a multa, os juros, né? Mas o preço principal você vai ter que fazer. Então, nessa primeira alocução, ele assertivamente já nos orienta para uma tarefa que é pessoal. Seja verdadeiro com você, caminhe na evolução, prossiga no seu itinerário de ascese. Mas é você que vai fazer o esforço. Mas olhe para ele: eu sou o caminho. Mas mais adiante, ou antes, ele tem uma outra expressão: eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Mais uma vez, ele não se coloca em: olha, eu sou uma figura problemática socialmente, criando casos como Anás e Caifás, brigando com Pôncio as leis de Romana. Não, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele se auto-assume como uma espécie de condutor. Ele assume isso, uma espécie de condutor. Eu lhes levo. E em outra oportunidade dirá que nenhuma das ovelhas se perderá. Quer dizer, é bom mesmo, né? Porque ele cuida bem. Mas vejam vocês, é preciso refletir sobre o papel de ovelhas. As ovelhas não são inertes, pura e simplesmente. É preciso reconhecer a voz dele e, mais uma vez, segui-la. É para ele que executar a sua tarefa. Isso não se faz de forma unilateral. É preciso que cada um desempenhe o seu papel. Então, as ovelhas precisam reconhecer a voz do pastor e tomar as providências devidas para não se distanciar dele. Temos uma lição aqui para nós todos. Um dia um jovem o procurou. Ele disse: bom mestre, ou bom rabi. Ele vai fazer uma pergunta. Ele disse: não me chame de bom. Isso ele disse. Mas não disse: me chame de mal. Não, ele não disse. Mas me chame de mestre, porque mestre eu sou. Perceberam? Ele disse: bom é o pai, mas eu sou mestre. Ora, mestre é aquele que tem em alguma área aquilo que se chama de maestria. Então tinha uma alta qualificação. Maestria é aquilo que chegou ao potencial expresso na sua qualidade máxima. Maestria é isso. E o mestre é aquele que expressa isso. Bom, não vamos comparar com os mestres da academia, que podem não expressar tanta maestria, mas ele se diz mestre, ele assume esse papel. Ora, o mestre é, mais uma vez, alguém que propõe-se a fazer um trabalho de conduzir pessoas para o estágio de maestria. É assim que ele se vê. De novo, entramos nós. Nós não somos mestres, precisamos da maestria dele para nos mirarmos e aí alcançarmos esse estágio de evolução. Vocês viram que até agora nada para ninguém, matéria de eu estou limitado, eu não sei fazer isso, não tem nada disso. Bom, lá para as tantas, ele vai numa sinagoga e leram o texto de Isaías. E no texto falava das profecias que anunciavam a chegada do Messias. É preciso recordar que Israel vivia disso. Era um povo que vivia o que Herculano Pires chamou de horizonte profético. O povo vivia não somente guiado pela vida social, política, ideológica, mas principalmente pelas revelações e profecias. E uma delas anunciava que aquele povo que se sentia como especial, eleito pelo Deus único, Yahvé, Jeová, para uma missão universal, que era revelar o Deus único e os seus mandamentos, que estão lá no decálogo que Moisés recebeu,
eles precisavam, digamos assim, revitalizar esses princípios a cada época, e vinham os profetas. Mas os profetas apenas preparavam o caminho, a época em que o Messias, que seria o máximo, aconteceria. Pois naquela sinagoga, então leram o texto, e ao lerem o texto, terminada as profecias, o Cristo é chamado, Jesus é chamado para fazer os comentários. E quais são os seus comentários? Hoje, em mim, se cumprem essas profecias. Eu sou o Messias. Vocês já imaginaram isso? Você chegar num lugar de rabinos, estudiosos da Torá, e diz: olha, tudo isso aí é estudo preparando a minha chegada. Ele não esperou que alguém dissesse: tu és o Messias. Não, ele diz: eu sou. Alguém vai dizer: puxa, mas que falta de modéstia, né? O tradicional costume de dizer: mas ele é o Messias. O que ele não era, ele disse: bom é Deus. Mas o que eu sou, eu estou afirmando aqui nessa natureza. Ora, dizer que era o Messias era uma assunção de função, de tarefa, de uma enormidade tremenda. Era se pôr na condição da máxima expressão do povo judeu para revelar o Deus na sua plenitude. E ele assumia isso. Em outras palavras bem sertanejas, não sei nem se é sertaneja, ele não correu da raia, assumiu. Muito diferente do que a gente vê no cotidiano com as pessoas quando dizem: não, a missão é muito dramática, estou fora, menos com isso. Nos anos 70, trabalhei com um amigo que gostava de fazer charge, e apareceu o pseudo-humilde que ele desenhava, e a gente fazia os dizeres só para intercalar com essas visões de Cristo. E o pseudo-humilde, ele fazia assim: alguém chegava para ele com uma vassoura e dizia: vá no salão principal do centro. Ele fez: quem sou eu para fazer tão nobre tarefa? Meus pensamentos podem desarmonizar essa psicosfera. Não dá nem para humilde tarefa, né? Ele chamou de nobre. A gente colocou lá: esse Vocês pensam que era só charge? Não. Houve um encontro de jovens numa determinada cidade, e eu encontrei um dos jovens no corredor. Não estava na sala, não era auxiliar de trabalho de nada, tinham 400 e tantos jovens nesse local. Ele disse: você não está na sala, não está na secretaria pedagógica do evento. Você vai para a sala ou vai fazer outra coisa. Ele ficou meio assim, indeciso, inquieto. Disse: olha, você parece que está em dúvida, então você vai descascar as mangas para o lanche do dia. Foi aí que ele saiu dessa: não tenho condições espirituais para isso. Você já imaginou eu manipulando alimentos que os outros vão absorver? Eu digo: com condição ou sem condição, você vai para lá. Deus, seu nobre, aqui no reino dos pobres, vai assim mesmo. Ele foi e ficou lá. Vejam que para assumir uma tarefa, nem sempre a gente vai ter essa autoconsciência para fazer como Jesus, para declarar-se ali para frente o responsável pela condução do grande ideal evolutivo, da busca da comunhão com Deus para se alcançar esse resultado. Isso nos remete para a nossa vida, para nos perguntarmos se estamos assumindo com maestria a nossa tarefa de vida. Repare que aí ele está sendo verdadeiro: eu vim aqui para isso, eu para isso nasci. Isso poderia ter sido dito se não foi dito por ele: eu para isso nasci, para isso eu vim aqui.
Vamos lá. Mas tem outro momento que ele faz uma outra expressão. Eu sou a luz do mundo. Olha só. Eu sou a luz do mundo. Depois ele vai dizer que a gente também é. Mas tudo bem, mas ele é a luz do mundo. Então ele se põe na posição clara de alguém que se conhece no seu brilho e nas suas vivências como tal. E nessa luz do mundo, vemos o nosso norte, a nossa possibilidade de realização. Mas vejo mais ainda. Um dia ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Aí pegou mesmo, né? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai Celestial. Ele inclusive vai dizer, em algum momento, tanto tempo convivendo comigo e ainda não viu o Pai Celestial, porque quem vê a mim, vê o Pai Celestial. Vejam vocês, e mais uma vez, ele se coloca na sua verdade existencial, naquele momento, do estágio que ele está. O estágio que ele está. Ele se coloca dessa maneira. Agora imagine o que ele coloca para a gente. Olha, você também pode ver ao Pai Celestial. Você pode estar em comunhão com o Pai Celestial. Essa talvez seja a tarefa mais árdua da nossa vida. Mais difícil. E vai dizer mais, compreendendo o nosso estágio, e sempre faz, será que na próxima encarnação, não tem uma turma que é marcha baiana? Sabe a marcha baiana? Devagar, mais devagar. E a última marcha chama-se Dorival Caymmi. Por quê? Porque Dorival Caymmi levou 9 anos para fazer a letra de uma música. 9 anos. Acho que foi aquela, eu não sei se foi Coqueiro de Itapuã ou foi Marina Morena. Então, nós temos esse costume de vez em quando em achar que somos menos do que somos. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas vai dizer, não, sede perfeitos como perfeito é Deus. Ele não disse, seja bonzinho, seja caridoso somente. Ele foi logo, como o pessoal disse, pegou na veia. Sede perfeito, seja logo o máximo, entendeu? Porque depois de ser perfeito como perfeito é Deus, sobra o quê? Nem na imaginação mais fértil se encontra algo além disso. Não marcou tempo, claro, mas disse que era possível. E eu acreditei, até hoje eu acredito que chego lá. Eu chego lá. Bom, então vejam que ele assume o seu papel de condição divina, de criação divina, de filho, mas que está na consciência do transcendente, na consciência do divino. Percebem como é isso? Agora vejam vocês, ele é o nosso protótipo, ele é a nossa referência. Se não fosse somente as frases que ele falou para o pessoal da época, nós temos ainda algumas situações que são muito significativas. A primeira delas, que eu quero trazer para vocês, é a oração que ele fez, não sei se é sacerdotal, tem um nome assim, não é o Pai Nosso. Ele vai no Jardim das Oliveiras e lá ele usa a sua estratégia pedagógica muito comum. Ele não leva a todos. Não sei se já perceberam isso, que Jesus era um comunicador de plateias diferentes. E a partir das diferenças das plateias, ele mudava o que ele tinha que dizer. Então vejam, quando ele quis falar para a multidão, ou tinha uma multidão para falar, ele vai ao monte e fala de um certo jeito, comparando principalmente com parábolas, com metáforas, aquilo lá, e fala para o povão, sem microfone. Isso que é interessante. Dizem que tinham 5.000 pessoas. E é claro, atende a demanda do povo. Você sabe que esta é a origem dos hábitos espíritas que eu vi ali quando ele chegou na entrada. Tem sempre comida. Foi Jesus Cristo que começou isso, multiplicando pães e peixe. Olha, depois do sermão, uma comidinha rápida para resolver o problema. Mas ele fala para 5.000 pessoas um discurso que se tornou mais ou menos
universal. Mas quando ele vai se despedir, só tinha 500. Os 500 da Galileia. Repare que o comunicador ali tem outra plateia. Diz Humberto de Campos que ele não deu uma palavra, mas todo mundo escutou. Fenômeno raro, né? Escutar o não dito. Escutou no âmago do ser. Pode ser poesia de Humberto de Campos, mas todo mundo sentiu. Falou para 500. Mas quando ele quis dizer, olha, eu preciso de pessoas que saiam divulgando por aí, ele fez um primeiro treinamento, ele fazia treinamento organizacional. Disse todas as regras ao pessoal: vá assim, entre na cidade, faça isso, se fizerem aquilo, você reage desse jeito, pregue desse jeito, não temam por isso. Fez toda uma preparação organizacional. Mas só foram 70 ou 72, já diminuiu o número. Mas quando ele queria aprofundar as questões mesmo, ele só reunia 12. Aí ele perguntava: como é que dizem aí que eu sou? Ele ficava trocando ideias e conversando. 12. Mas nos dois momentos que ele se expressa na maior vivência psíquica espiritual, só tinha 3: João, Pedro e Tiago. Eu lamento que não tivesse André, porque eu sou André, né? Quer dizer, Luiz Peixinho. Eu digo, nem meu xará estava lá. Só iam os 3. Não é porque os outros estavam muito ocupados com outras coisas, não. Quando ele foi para o Monte Tabor, só tinha os 3. Né? Vocês imaginaram se aquela turma fosse os espíritos de hoje, o tititi que daria? Pô, ele escolheu esses 3. E eles vêm lá com essa história de que ele apareceu em suas vestes resplandecendo. E mais, ainda falou com Moisés e Elias e a gente não estava lá. Peraí, como é que ele escolheu? Vamos perguntar, um deles vai perguntar. Você pensa que o humano não estava naquele grupo trivial do cotidiano? Estava. Quando ele vai para a tal da oração sacerdotal, ele vai no Jardim das Oliveiras. Quem vão? Os 3. É isso que eu quero chamar a atenção no sua metodologia. Agora, os 3 que ele escolheu tendiam a dormir. Não aguentavam o experimento e ainda cochilavam. Tanto que ele chegou lá, de novo vocês cochilando, não pode nem velar por uma noite. Também ele passou o salmão ali discretamente, pelo menos no texto parece isso. E aí o que é que ele diz? Repare que ele assume não há mais a postura de Messias do povo judaico. Dizem que ele falava Abba, quer dizer paizinho, falando com Deus, ele dizia assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são deste mundo, como eu não sou, exceto um, o filho da perdição. Eu já sei que vocês pensaram quem era o filho da perdição. Logo vocês pensaram. E aí eu vou abrir um parênteses para dizer que os outros, se não eram desse mundo, é porque estavam na tese espírita evoluindo em outros sistemas. Já chegaram aqui prontinhos. Mas exceto um, este um parece, aí eu vou dar uma, digamos assim, uma caracterização diferente do outro. Parece que era o único evoluído da Terra que tinha condições de entrar no grupo, mesmo falhando. Repare, porque só ele permaneceu no grupo. Ninguém mais da sese terrestre estava lá. Isso eu posso dizer que Judas tem seu mérito, se era ele na história. Quer dizer, como é que ele encontrou possibilidade de entrar no grupo dos 12? É porque ele tinha algum grau de aproximação. Senão ele não teria entrado. Ou vocês acham que Jesus botaria um indivíduo bem retardado exatamente para fazer essa tarefa adiante? Não, eu acho que ele tinha algum mérito de estar naquele grupo, mas não conseguiu. Mas aí ele diz algo que transcende todo o mundo corporal, o mundo judaico. Ele diz que vai cuidar das almas dos seres que lhe foram confiadas desde a origem do mundo. Sentiram? Ele assume ali, junto aos 3 que escreveram depois, que ele era o responsável
de certa forma, na nossa linguagem, planetário para a evolução toda. Acha pouco assumir isso num estado de oração que ele estava vivendo. Não é mais o líder messiânico do povo judaico, ele é o construtor, co-criador, isso Emmanuel vai referendar com muita força, da gênese planetária e de toda a sua sese evolutiva. Modesto, na nossa linguagem tradicional, ele não era. Aquele cara, eu sou modesto, não assume, não, ele assumiu. Bom, então nós nos perguntamos, se ele é o protótipo, o modelo, nós temos feito isso em nossa vida? É a nossa grande questão. Se humildade for ser coerente com o se é e assumir essa tarefa de manifestar no mundo aquilo que eu sou, aí cabe uma pergunta para a gente. O seguidor está fazendo isso? Está atuando desta forma? Está conduzindo-se desta maneira? Admitindo-se que é esse o conceito da humildade que nós vamos utilizar. Ou, em outras palavras, essa coerência interna tem sido presente em nossa vida interna e externa, evidentemente, de tal maneira que agora nós podemos tomá-la como base, fecundidade para a construção de outras possibilidades evolutivas, existenciais ou outras virtudes. A humildade de fazer isso ajudaria. Abrindo um novo parênteses, quando eu estive uma vez em Alagoas, alguém mandou um bilhete, aquelas perguntas que o pessoal manda. Aí ele me mandou um bilhete assim: admiro a sua humildade. Aí eu respondi assim: e eu me orgulho dela. Só para dizer para ele, não tinha nada a ver aquilo ali. Se é uma virtude que era por tabela, eu entendo. Admira a minha humildade, rapaz, como é que ele consegue ver humildade em mim? Sempre tive uma certa restrição a esse tipo de palavra entre as virtudes de um modo geral. Ora, mas aí vamos passar agora a um ponto-chave desse trabalho sobre o verdadeiro humilde. Eu preciso saber qual é exatamente o estágio que eu estou. Por quê? Senão eu não serei verdadeiro na expressão do meu potencial no mundo em que eu estou. E eu abro esse parênteses dizendo o seguinte, que minha experiência nos arraiais espíritas, principalmente, tem notado o seguinte: a percepção externa, não só minha, mas de algumas pessoas, identifica pessoas que acham que são mais capazes do que o que são. Em outras palavras, se pensam valendo mais. Geralmente, quase todas eram do sexo masculino. E, no nosso entendimento, se isto for verdadeiro, incorriu na falácia chamada pré-trans, isto é, apresentavam-se como mais quando eram menos. Mas existe um grupo que é maior ainda, que aparentemente no decorrer dos anos denotava que se diziam menos do que o que eram, e usualmente eram do sexo feminino. Não sei como é em Pernambuco, no sertão, menos do que era. Essa se identificava como as pessoas que, de certa forma, não tinham um padrão de autoestima adequado. Eram sempre menos do que o que era. Ora, escoimadas dessas duas situações, livres delas, a gente tem que pensar como é que vai ter clareza, certeza de que está no ponto, naquilo que a gente realmente é capaz de exercitar. E aí eu preciso fazer uma abordagem do entendimento do que é a pessoa, como a gente concebe hoje lendo a literatura espírita. Em primeiro lugar, é preciso recordar que nós podemos entender a pessoa usando a mente, que é analítica, portanto fragmentadora, a pessoa e
de certa forma, traduzindo a tradição de René Descartes, que é uma tradição, segundo eles, inspirada pelo Espírito de Verdade antes de Allan Kardec existir, é que a pessoa tem duas dimensões. Uma que é a mente, outra que é o corpo. Ele chamava res cogitus e res existens. Você vai ver isso que tem isso a ver com a humildade, porque você precisa saber o que você é, seu potencial de expressão. Nós diríamos espírito e matéria, digamos assim. Mas o que é importante não é exatamente espírito e matéria, são as suas qualificações. O espírito em si, ele é essência. Ontologicamente falando, filosoficamente falando, ele é a essência. É aquilo que é, sempre foi, sempre será. Melhor dizendo, nem está na ordem do tempo. Vocês vão ver por quê. Não está, o espírito não está no tempo. A essência, por ser essência, escapa a algo que é um fenômeno que regula a mutação, que é a temporalidade. Se ficar meio esquisito para o horário pós-almoço, é propositado. Então vejam, há uma essência, é o eu sou. Eu sou. Mas esse eu sou se manifesta. Se manifesta criando. Criando o quê? Seus veículos de manifestação. Então, o eu sou essência cria veículos que que aparecem e desaparecem esses veículos. Nós dizemos que eles existem, e existir é isso. Eu existo. Na verdade, eu me manifesto na existência. Porque o eu em si não existe, ele é. Há uma diferença fundamental nisso. O que é. O que existe passa. Muda. Vamos lá. Ora, eu preciso saber o que eu sou, primeiramente, e depois em que estágio de manifestação está o eu sou na ordem da existência. Porque aí eu vou saber se estou seguro do que eu tenho que fazer, manifestar, apresentar de modo geral. Sendo assim, vejam vocês, eu preciso alcançar o estágio de saber, de perceber o que é essência. Se eu lhes perguntasse o que é que permanece depois que tudo muda, quer dizer, do que o observável muda e constatamos, todos os conceitos, todas as crenças, todas as ideias que nós temos, verificamos que é impermanente dizer eu sou médico, eu sou professor, eu estou, assim fica mais adequado, eu estou isso, eu estou humano. Na tese espírita, humano é estar, não é ser, porque você esteve psiquicamente no reino animal, vegetal, mineral, estará em outra dimensão e por aí vai. Eu estou humano, eu estou gente, fica meio estranho na cultura geral. Eu estou homem. Primeira vez que eu disse isso em 1980, me olharam com olhares atravessados, porque na época não era tão frequente dizer, você é homem? Não, eu estou. Já criou uma confusão na mente das pessoas. Agora, eu não posso dizer eu estou espírito. Aí eu sou. Então o que fica é eu sou espírito. E como espírito, eu sou contingente, isto é, não era obrigatório ser. Mas o Criador fez-me ser. Mas em sendo, repare bem, em sendo, eu tenho uma característica que eu admiro muito. Eu sou a criação divina. Vejam como muda o tom. Olhem para mim. Olhar bem preciso. Se eu sou a criação divina, necessariamente, do ponto de vista filosófico, eu sou divino. Olhem para mim. Quando eu disse isso a primeira vez, tinha uma jovem, de vez em quando encontro com ela, já agora adulta, ela me olhou com olhares de que o mentor
da juventude, o monitor da juventude, o coordenador da juventude, finalmente mostrava seu lado obsidiado. Ele disse que é divino. Eu disse, você também é. Você nunca poderá deixar de ser. É o que você nunca poderá deixar de ser. Você sempre será espírito, criação divina. Mas, com os novos baianos e a Tropicália foram lá na Bahia, além de divinos na Bahia, nós somos maravilhosos. Todos somos maravilhosos. Mas a frase saiu de lá. Geralmente essas frases saem. Todos somos. Isso é o ser. Mas o ser ainda não é conhecido nem por nós mesmos. Porque a nossa consciência tradicional intelectual não garante isso. Porque informação, intelecto, é uma faixa de expressão do existir. Em outras palavras, dizer tudo isso não é ainda saber o que é. Saber o que é está além do intelecto. Há uma frase que não é nem sobre isso, mas já dá uma ideia da limitação do intelecto. Quando pergunto a Santo Agostinho o que é o tempo, e ele diz: se me perguntam, eu não sei o que é, mas se não me perguntam, eu sei. Porque pelo intelecto você não vai chegar a essa percepção. Aliás, Jesus Cristo já tinha dito a Tomé algo parecido. Olha, Tomé, quer ver as chagas? Aqui, pode pegar. Tomé era o primeiro empirista científico que a gente conhece no Ocidente, na era pós-AC, né? Depois de descer, Jesus Cristo. Ele queria palpar para ver, ele era bem sensorial. Aí Jesus disse: agora bem-aventurados que não viram e creram, porque viram por outro caminho. É a nossa interpretação. Então o intelecto nunca vai nos dizer claramente o que é ser. Não vai. Ele vai fazer alguns derivativos, algumas alocuções, alguns circunlóquios, como se diz, mas o que é mesmo eu não vou saber. É como alguém que descreve o que é um banho de rio sem nunca ter tomado. Tudo que ele disser pode até ser interessante, mas não é o vivido. Então, uma das nossas tarefas para sermos humildes é saber, no nível consciente, o que somos sempre. Esse é um trabalho que eu recomendo que vocês leiam a obra de Leon Denis, principalmente o Problema do Ser Destinador, a última parte, porque lá vocês vão ver técnicas de saber o que você é e o seu Criador é. A contemplação, a introspecção, a reflexão. Ele vai ensinar técnicas sobre isso, como se perceber o que se é. Senão você vai ficar limitado a uma restrição, que é o estágio atual humano, da sua consciência sobre o ser. Mas sabendo que eu sou, eu aí já tenho o principal. Mas os acessórios ainda são muito participativos. Eu preciso saber como eu estou. Qual é o estágio evolutivo que eu estou. Bom, para fazer isso, a primeira grande recomendação é que eu não fique julgando. Aliás, o Maestro Jesus Cristo dizia: não julgueis. Por quê? Porque se você julgar, você vai colocar um padrão como o válido, como significativo, e vai dizer que tudo mais não serve. Vai ser maniqueísta, dizemos nós, porque vai dizer que isto é o bem e o resto é o mal. Ou você vai ficar dividido entre dois